Jovem Pan Patos, a rádio da cidadania. A Jovem Pan Patos acompanhou na última sexta-feira a despedida de um dos grandes nomes da agricultura brasileira lá em Belo Horizonte. Diversas autoridades passaram pelo velório de Alisson Paulinelli e hoje recebemos o apresentador do Agro em Foco, Bené Romano, para destacar o trabalho de Alisson e o legado que ele deixa para o mundo. Bené, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos, você já é de casa. E para a gente começar, eu queria te perguntar o seguinte: das inúmeras façanhas de Paulinelli, qual é a mais importante? Bom dia a todos. Só um minuto, por gentileza, Bené, só para a gente regularizar aqui o seu áudio. Só dá uma apertadinha assim para mim no seu microfone, embaixo, no cabo. Isso, muito obrigado. Alô? Agora sim, Deu aí? Obrigado, Bené. Vamos recapitular então. Bené, Vamos muito lá. bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan Patos. Qual é a façanha principal que Alisson Paulinelli deixou de mais importante, não só para o Brasil, para Minas Gerais, mas para a humanidade? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, telespectadores Jovem Pan Patos. Sem dúvida alguma, o maior legado de Alisson Paulinelli foi a conquista dos cerrados, dentre várias ações que beneficiaram a agropecuária brasileira, mas sem dúvida alguma ele foi o protagonista da história da conquista da região dos cerrados, que hoje é a região muito próspera que produz. Só para a gente contextualizar, Bené, desculpa te interromper, para quem não é do meio, para quem não é familiarizado, quando a gente fala de conquista do Cerrado, a gente está falando especificamente do quê? Nós estamos falando de uma região, de uma área, né, que tem uma vegetação específica, que é uma vegetação com solo pobre, com um solo que até alguns anos atrás, vamos dizer aí, 50 anos atrás, ele não tinha nenhuma aplicação para a agricultura e faz parte, grande parte desses cerrados está desde Minas Gerais, passa por Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e vai entrando aí por alguns estados do centro-oeste e até do norte. Então, é interessante dizer isso, que a região dos Cerrados, o projeto da região dos Cerrados começou exatamente muito próximo da gente aqui em São Gotardo, né? Nos anos 70, quando o Alisson Paulinelli era secretário estadual da Agricultura. Então, a conquista dos Cerrados, a gente pode dizer com muito orgulho, começou em Minas Gerais através do PADAP, que é o Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba, que tem sede em São Gotardo e engloba várias cidades da região, como Rio Paranaíba, Ibiá, Campos Altos, etc. Bené, e foi uma injustiça com o Alisson não ter recebido o Nobel da Paz, que ele foi indicado 2 vezes, mas não chegou a receber o prêmio. Sem dúvida, na minha opinião, o Alisson Paulinelli é sim, com toda certeza, merecedor, né, dessa indicação por 2 vezes. A questão é que eu acho que nós tivemos, quando falo nós, é o Brasil, que não tivemos o sucesso de ter um brasileiro, né? Seria o primeiro Nobel do Brasil, e é que coincidiu, por exemplo, tivemos a guerra da Ucrânia e Rússia, que aí uma mulher, né, ligada lá ao movimento todo ganhou, depois tivemos Covid e alguém mais ligados a essa parte, enfim. Foram contingências e, infelizmente, o Brasil, quando a gente fala numa projeção internacional, a gente está um pouquinho atrás em relação a outros países, apesar de que o agronegócio hoje brasileiro tem um destaque mundial. Bené, eu tenho uma curiosidade para saber como que era a pessoa do Alisson Paulinelli. A sua família sempre foi muito próxima dele, você, seu irmão. Como que era o Alisson Paulinelli pessoa, além do pesquisador, além do agrônomo? Sua pergunta é interessante, Flávio, porque o Alisson Paulinelli é uma unanimidade, não só na questão técnica, profissional, mas como pessoa. Pessoa muito simples, muito humilde, de fino trato. Ele, né, nasceu em Bambuí, na região centro-oeste de Minas Gerais, filho de agricultor, e ele foi estudar em Lavras e lá
como um aluno destacado, virou professor, depois virou diretor da Escola Superior de Agricultura de Lavras, inclusive onde eu estudei, e daí ganhou projeção. E ele nunca perdeu aquele jeito simples, entre aspas, um matuto de Minas Gerais, uma simplicidade incrível, mesmo ocupando altíssimos cargos governamentais, de instituições, como conselheiro de várias empresas. Então, eu diria que o jeito simples dele, o jeito humilde de tratar todo muito, muito bem, é uma característica que fica marcada para o nosso querido eterno Alisson Paulinelli. E como pesquisador, o Alisson Paulinelli também marcou a história não apenas com seus resultados, mas também reforçando a importância do estudo no campo, né? Uma coisa que no Brasil do passado não era tão comum assim. Sem dúvida, uma das ações que Alisson Paulinelli e equipe, né, ele como protagonista desenvolveu no Brasil foi que a Embrapa, as pessoas às vezes fazem confusão. Na verdade, a Embrapa não foi criada na época da gestão do Alisson Paulinelli como ministro. Foi criada 2 anos antes. Quando ele assumiu o Ministério da Agricultura, em 1974, tão logo eles assumiram, né, o Ministério, eles tiveram a ideia seguinte: olha, nós precisamos de ter uma instituição de pesquisa, como a Embrapa, com uma equipe bem formada, com uma equipe que realmente faça a diferença. E naquela época, então, já tinha visão de ocupar o Cerrado. Então foram mais de 1.000 pesquisadores, professores, foram para fora do Brasil para ver o que estava acontecendo de moderno em termos de tecnologia, para trazer, então, e aplicar dentro da condição brasileira. Ou seja, é uma pesquisa tropicalizada. Por isso ele é considerado um dos visionários da agricultura tropical. Que bacana, né? A história do Alisson é mesmo maravilhosa. Nós vamos colocar daqui a pouco algumas imagens lá do velório que a gente acompanhou, né? Foi um cortejo muito bonito, muitas autoridades presentes. Tive a oportunidade de acompanhar de perto toda essa despedida do Alisson Paulinelli. Vocês estão vendo aí, para quem nos acompanha no YouTube, várias coroas de flores. E uma curiosidade, Belo Horizonte ficou sem coroas de flores neste dia por conta do Alisson Paulinelli. Venderam praticamente todas, não achava coroa de flores na sexta-feira lá em Belo Horizonte por conta do Alisson Paulinelli. Vocês pensam, né, o tamanho de Belo Horizonte e não termos as coroas de flores por conta de uma pessoa do tamanho que foi Alisson Paulinelli. É realmente estrondoroso. Nós já temos o depoimento, Lelis, para colocar no ar. Vamos assistir, temos um depoimento muito especial, Bené Romano, sobre o Alisson Paulinelli. Na sequência, você pode comentar conosco. Vamos lá. Hoje é um dia muito triste para o Brasil, onde nós perdemos um grande amigo nosso, ministro da Agricultura, nos anos 70, Alisson Paulinelli. O homem que transformou terras do Cerrado, terras improdutivas, inférteis, em grande produtora de grãos, onde o Brasil se transformou em grande importador de alimentos para um grande exportador de alimentos. Lamentamos muito a perda desse grande amigo e visionário Alisson Paulinelli. Que Deus o tenha. Portanto, o depoimento do Inácio Urban, né, o Bené, falando desse gigante da agricultura que foi Alisson Paulinelli. Sem dúvida, o Inácio Urban e outros empreendedores que vieram de fora, né, no caso eles vieram do Sul, vieram para uma região exatamente isso, que não tinha nenhuma tradição agrícola e com todo o esforço, todo o apoio governamental, mais a força, né, individual de cada um desses empreendedores, transformaram essa região nossa nessa pujança incrível que é a agricultura bastante desenvolvida. Então, a gente fica muito feliz de ver uma história em que se ajuntou pessoas com capacidade de produção, com outros idealizadores como Alisson Paulinelli, e estamos aí transformando o Brasil nessa potência agroalimentar mundial. E, Bené, para Minas Gerais especificamente, qual é o grande legado de Alisson Paulinelli? Como eu disse, né, o primeiro projeto de desenvolvimento do Cerrado foi aqui em Minas.
Depois começou em São Gotardo, depois foi para a região de Coromandel, depois para a região de Paracatu. E, claro, à medida que a agricultura vai se desenvolvendo, foi se desenvolvendo aqui em Minas Gerais, trazendo pesquisa, trazendo inovações tecnológicas, o desenvolvimento de Minas foi muito positivo. Hoje somos os maiores produtores de café, maiores produtores de alho, produtores de beterraba, cenoura, tudo isso em regiões do Cerrado. Ou seja, isso é fruto de um trabalho incrível em que Alisson Paulinelli foi o protagonista. Bené, muito obrigada pela sua participação e que o nome de Alisson Paulinelli seja sempre eternizado no nosso país e aqui em Minas Gerais. Eu agradeço a oportunidade, me sinto honrado de ter convivido com Alisson Paulinelli e parabéns à Jovem Pan pela cobertura que fez lá no velório, pelo trabalho de vocês, e que Alisson Paulinelli esteja nos braços do Senhor com o legado dele bem construído aqui na terra.